O GP Brasil foi na semana passada, assim, quase 2 semanas, mas assim, a semana seguinte do GP Brasil foi uma loucura, a gente não conseguiu fazer a gravação do rebaixamento da Fórmula 1, achamos um nome para esse quadro. Final do ano nós vamos rebaixar aqui no Boteco 4 pilotos para a segunda divisão da Fórmula 1 e vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo até agora. Para conversar comigo sobre os melhores e piores do GP Brasil, está o Dan Moran. Dan, você tá bem? Sobreviveu ao GP São Paulo? Olha, foi um GP memorável, como costuma ser, né? Interlagos sempre entrega um grande espetáculo. Me recuperei bem, mas, cara, que corrida épica. Dá pra gente ficar aqui o mês inteiro falando dessa corrida que vale muito a pena. Exatamente, ó, já tá aqui na tela. Como vai funcionar a partir de agora? A gente vai fazer uma tier list depois de cada final de semana e a gente vai fazer como a gente adora, uma avaliação dos pilotos que participaram da corrida. Vale o final de semana inteiro, desde o primeiro treino livre até o final da corrida. Antigamente, até o último episódio, a gente estava fazendo de 1 ponto até 5. Agora, para pegar mais a parada do futebol, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quem teve um bom final de semana, 3 pontos, que equivalem a uma vitória. Foi mais ou menos 1 ponto, que é um empate. Se foi ruim, 0. A gente zera, derrota total. Aí no final do ano, daqui a 3 corridas e uma sprint, a gente vê quem foi eliminado, quem vai para a segunda divisão. Dan, tá preparado para jogar aqui com a gente? Preparadíssimo, vamos ver o que vai sair daí hoje, hein? Vamos começar já falando do primeiro que tá aqui na frente, que é o senhor Ollie Bearman, que substituiu o Kevin Magnussen. Tá rolando uma parada de que o Magnussen nem volta, sei lá se vai voltar ou não. Que posição você coloca o Oliver Bearman? Essa foi a terceira apresentação do Bearman na Fórmula 1, né, nessa temporada, e de longe essa foi a que ele teve mais dificuldade, teve mais problemas. Então, assim, obviamente, não o garoto ele tem um potencial muito grande, mas eu acho que nesse fim de semana em São Paulo ele fica para mim na derrota, porque teve um fim de semana muito, muito difícil, a chuva, a mudança de clima, a corrida também foi bem complicada, não só para ele, mas como para a Haas no geral. Então acho que hoje o Bearman fica na derrota. Derrota para o senhor Oliver Bearman. Fernando Alonso logo em seguida, e eu concordo, tá? Acho que foi 0. Assim, tava a primeira vez que corria no Brasil também, começando, garoto, uma loucura. O asfalto novo, chuva, seco, nossa, doideira. O Alonceira terminou com dor nas costas. Pois é, se o Bearman, que nunca tinha andado em Interlagos, teve problema, já o Alonso, que conhece todos os atalhos de Interlagos, também não estava imune a esses problemas. A gente viu o Alonso batendo na classificação da corrida principal, rodando na corrida também. Então, assim, o Alonso teve um fim de semana para esquecer, um fim de semana que não é comum de Fernando Alonso, né? Então, acho que nesse fim de semana o Alonso também é um piloto que sai aí zerado de São Paulo. Foi uma das piores apresentações dele na temporada e acho que nos últimos anos também, né? Coitado, tá sofrendo com esse carro da Acho que ele mais do que Martin, ninguém quer o carro novo feito pelo Adrian Newey, né? Vai demorar um pouquinho. Por enquanto vai ter que confiar no time que ele tem até agora. O Jorge Russo tá aqui agora, o Russell, que teve uma corrida, né? Ele andou melhor do que o Hamilton no final de semana, mas a Mercedes sofreu, né? Pois é, a Mercedes sofreu, mas acho que o Russell foi o piloto que conseguiu capitalizar ao máximo as oportunidades da Mercedes. Eu diria, cara, que o Russell, para mim, ele só não vai para a vitória por conta da estratégia, né? Que ele, por sinal, gostaria de ter ficado na pista mais tempo, mas a equipe acabou chamando ele antes. Então, isso prejudicou um pouco a corrida dele. Acho que se tivesse seguido, poderia ter um resultado melhor na corrida. Olha aí. Ele não queria parar. Pois é. E tava claro que não era para parar. Ia ser Alpine e Verstappen. Por causa disso, eu acho que foi vitória. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque assim, ele não queria parar. Ele sabia que não era para parar. A equipe que foi teimosa. Pois é, vendo por ele, eu acho que ele leu bem a corrida. Acho que o erro da leitura ficou na equipe, né? Foi culpa do técnico aí. Foi culpa do jogador, não. Pois é. Acho que nessa, então, a gente pode
pode dar uma aliviada pelo Russell, pelo fato dele ter demonstrado que queria, né, seguir na pista. E a equipe acabou, enfim, a gente sabe que na hora da corrida, na pressão ali, naquela incerteza, o pessoal muitas vezes acaba tomando decisões erradas, mas que prejudicou o resultado dele, né? E aí, empate ou vitória? Vamos na vitória, pelo Russell ter dito que ele gostaria de ter ficado na pista, e se a equipe tivesse ouvido, ele teria acertado. Então acho que ele merece a vitória. A equipe não, se fosse pela equipe, acho que ficaria. Tô me sentindo Keanu Reeves agora, fui o advogado do diabo. O Lewis Hamilton... Se a gente coloca o Russell com vitória, o Hamilton derrota total. Acho que foi a pior apresentação que eu vi o Hamilton ter na história, talvez. Eu acho que ela foi pior do que a em Austin, no Texas, porque em Austin ele abandonou logo no início. Então essa aqui ele correu a corrida toda, salvou um pontinho, mas o Hamilton esteve longe da corrida o fim de semana inteiro, né? Ele esteve mal, longe no acerto, longe no entendimento do carro. Também um Hamilton irreconhecível, a exemplo de Fernando Alonso. Então derrota sem dúvida. Carlos Sainz, olha só. O Sainz andou o final de semana inteiro atrás do Leclerc e depois bateu sozinho ali perto do Pinheirinho, né? E aí? Olha, vindo um piloto que veio de vitória no México, veio com moral, chegou em Interlagos, esperava muito mais do Sainz e o Sainz não entregou o que deveria. Então, eu fico na dúvida entre um empate e derrota, mas aquela batida dele sozinho, pisando na linha, cara, eu acho que me leva a crer que ele saiu derrotado de Interlagos, porque poderia ter chegado ao final da prova, e aí sim acho que teria um empate, mas... Concordo em gênero, número e degrau que o Carlos Sainz acabou perdendo. Deixa eu passar essa galera aqui que é mais legal de falar, depois a gente fala deles. Olha, tem gente aqui que é derrota total, né? Joe, sim. Deixa eu ver. O Valtteri Bottas, quem mais aqui que a gente pode colocar? O Albon também, né? Que não correu, né? O Albon nem correu depois do acidente. O Homem Brita também, acho que merece abaixo da derrota, né? Se tiver, o rapaz que, enfim, Nossa inventou senhora. moda. O que foi o Lance Stroll esse final de semana? Que doideira. A gente nem precisa falar porque falamos o tempo inteiro, né? E eu acho que o último aqui das derrotas que a gente pode colocar Não, antes dele, o Colapinto. A gente coloca em derrota. Bateu, né? Bateu 2 vezes no mesmo dia. Conseguiu esse hit aí. Então, o Colapinto, eu óbvio que foi um fim de semana de derrota. Porém, eu acho que o Colapinto também, primeira vez na chuva com Fórmula 1, primeira vez em Interlagos, num fim de semana muito desafiador, e eu alivio para ele na batida da corrida no safety car, que eu acho que ele ali aquaplanou e acabou perdendo o carro. Então, assim, por mais que tenha sido um resultado muito ruim para o Williams e para ele, né, enfim, bateu na classificação, bateu na corrida, eu ainda acho que ele estava, digamos assim, enquanto esteve na pista, acho que ele esteve sempre tentando andar muito bem. Se eu não me engano, ele passou o Hamilton na corrida bonito, sprint, né? Por ele estar chegando ainda, muito pouco tempo na Fórmula 1, eu tenho a tendência de ser generoso com ele. Eu acho que vale um empate, mas que foi um fim de semana para esquecer, não há dúvida. É aquele empate com gol no último minuto, né? Com gostinho de derrota, né? Exato. Acho que é o mesmo caso do Hülkenberg, né? Também outro que saiu derrotado de Interlagos com aquela bandeira preta e também com abandono na corrida sprint. Então, assim, o fim de semana para esquecer para a Haas como um todo, e o Hülkenberg, infelizmente, não conseguiu fazer algo que a gente pudesse lembrar de bom nesse fim de semana. E outro cara que vai ficar no 0 é o Pérez, de novo, né? Para variar. Se eu tivesse começado esse quadro desde o início do ano, o Pérez já estaria rebaixado. Seria o Atlético Goianiense de 2024. Que doideira o Sérgio Pérez, né? Um time grande caindo para a segunda divisão, né? Porque tem na mão na Red Bull e está entregando um resultado de piloto, né? Piloto pagante que não tem habilidade, né? Vamos falar então agora dos meninos da RB. Vai, acho que é melhor. Tanto o Tsunoda quanto o Lawson. Começando pelo filho da lei, como diz o Ludiero.
Pois é, o Liam Lawson teve mais um fim de semana muito forte, né? E dessa vez em condições bem adversas, brigou com o Sérgio Pérez, dificultou a vida do Pérez numa corrida onde não tinha DRS. Se tivesse, acho que o Pérez não teria tido tanto problema, mas ele conseguiu segurar muito bem o carro, conseguiu andar bem. Teve ali, se eu não me engano, um entreveiro com o Oscar Piastri em dado momento, mas eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Porém, teve alguns momentos na prova onde ele se perdeu um pouco. Então, acho que o filho da lei, acho que um empate, um pontinho, levar para casa um pontinho de Interlagos, acho que é uma boa. E o Yuki? Olha, já o Tsunoda eu colocaria 3 pontos, porque assim, fez um fim de semana muito forte, classificou muito bem, na corrida estava andando bem. Ele, na hora que parou no boxe, botou o pneu de chuva, se não dá aquele safety car, aquela bandeira vermelha, ele poderia estar muito bem na prova. Então, acho que, infelizmente, acho que não foi erro dele ou da equipe o resultado não ter sido mais forte com posições mais à frente, e sim das variáveis do clima. Então, o Tsunoda teve um bom fim de semana. Foi uma pena ele não ter saído, né, com um resultado melhor, mas acho que ele leva para casa a vitória. Foi parecido até com o caso do Russell, né? Se ele não para ali, ele teria conquistado um bom resultado com o carro da RB, sendo que foi na classificação da Sprint que ele foi o terceiro, ou foi na classificação? Na classificação principal. Ele foi o terceiro também, então tem essa parada. Foi um bom fim de semana do Japa. Eu vou colocar o Magnussen aqui porque meu toque tá batendo. Ele perdeu de WO aqui e tá com 0 também. Vou falar do Charlinho porque, assim, depois eu tava revendo a corrida e eu achei a corrida do Leclerc fantástica, velho. Sim. É que ele não apareceu muito, né? O carro da Ferrari não andou muito bem. Não sei se por causa da chuva, se por causa das ondulações no asfalto. Acho que a Ferrari vem muito forte pra Las Vegas. E se eu te falar... E foi o único piloto que conseguiu segurar o Verstappen, né? Então eu colocaria um 3. Não sei o que você colocaria. Eu concordo com você, porque assim, a corrida sprint foi no seco e a Ferrari estava muito boa, muito forte. Se a corrida principal tivesse sido no seco, a Ferrari teria sido uma candidata junto com McLaren e Red Bull às primeiras posições. Na chuva, a Ferrari não funcionava. Porém, o Leclerc me parece que conseguiu segurar muito mais o carro da Ferrari, que estava muito nervoso nessas condições, e conseguiu levar até o final, somou pontos importantes. Obviamente, né, é uma corrida abaixo, né, do que poderia ter sido se não tivesse chovido, mas o Leclerc acho que levou no braço essa e conseguiu um ótimo resultado, mesmo com as limitações do carro na chuva. Vamos falar do Piastrinho? Final de semana meio apagado. Esse sofreu. E aí, o Piastri tem final de semana que o Piastri some, né? Pois eu acho que ele ainda... Se o Norris ainda não é um piloto preparado 100% para disputar o título, o Piastri me parece estar ainda num estágio abaixo do Norris na questão de disputa de título, né? Para vencer corrida, para marcar uma pole position, andar ali com os grandes, ele está bem. Mas nesse fim de semana eu colocaria o Piastri no empate por conta da corrida que acabou, infelizmente, sendo, digamos assim, a corrida dele não pôde ser desenvolvida do jeito que gostaria, porque já está naquele ponto onde ele está trabalhando para o Norris. Então teve que ser deposição na corrida sprint, teve que ser deposição na corrida principal, e acabou que mesmo ele ajudando o Norris, ainda conseguiu a McLaren sair atrás da Red Bull. Então, assim, foi um fim de semana que o Piastri não conseguiu ter, digamos assim, liberdade para poder fazer a sua corrida, teve que ficar limitado pelo Norris e acabou dando tudo errado para a McLaren. Então ficou meio apagado em São Paulo. Falando no homem, é 0, né? Pro Lando Norris, assim. O Norris, nesse fim de semana, perdeu uma grande chance. Era um fim de semana para poder vencer a corrida. Mesmo que o Verstappen viesse e fosse segundo, o Norris precisaria sair de Interlagos com menos pontos. Do jeito que acabou, o Norris ele vai para as últimas 3 corridas. Eu acho que ele vai até meio para baixo para as outras corridas por conta do moral que o Verstappen colocou em Interlagos. Então, acho que a derrota principal do fim de semana foi o Norris não ter conseguido se aproximar mais do Verstappen. Agora, os 3 que sobraram, eu acho que é vitória para os 3, né? Os 2 Sem pilotos dúvida. da Alpine e o Max Verstappen. Falando rapidinho da Alpine, tem muita gente que fala, pô, a Alpine deu sorte, não sei o que, foi a condição da corrida. Mas assim, os 2 estavam lá, não estavam? Capitalizando. A Alpine não tinha nada a perder, é verdade.
mas eles tiveram uma leitura que, por exemplo, a Mercedes não teve com o Russell e a McLaren não teve com o Norris, de falar, essa corrida vai ser paralisada, a gente precisa trazer. Aliás, a Ferrari não teve com o Leclerc também, né? Que o Leclerc foi o primeiro carro parado, que eu não entendi até agora aquela parada do Leclerc, que mesmo assim fez um bom final de semana. Os caras estavam lá, capitalizaram e conseguiram trazer um pódio duplo para a Alpine, tirando o time da vice-lanterna para a 6ª posição no campeonato, né, Dan? Pois é o típico resultado que salva o ano de uma equipe, porque a gente sabe que posição no Campeonato de Construtores é dinheiro, e o dinheiro que a Alpine estava caminhando para receber ficou um pouquinho mais gordo, né? Então o cheque da equipe no fim do ano da temporada vai ser um pouquinho melhor. Eu acho que a grande sacada da Alpine foi entender que a previsão, se a largada fosse no horário original às 2 horas da tarde, seria uma largada com muita chuva. Como a direção de prova adiantou a corrida, eles entenderam que quando a corrida estivesse chegando naquele estágio perto do horário original, a tendência é que a chuva aumentasse e aí poderia sim ter uma bandeira vermelha, como de fato teve. Então eles acertaram em esperar para ver o que ia acontecer, se de fato a chuva ia ficar mais forte, para poder aproveitar o momento e ganhar uma parada de graça, né? Assim como o Verstappen. Então acho que a grande sacada da Alpine para entrar de vez na corrida foi entender que a chuva iria piorar, tanto que a direção de prova adiantou o horário da largada. Então as outras equipes acho que não pescaram esse detalhe de que a corrida ia chegar em algum momento que estaria ali às 2 horas da tarde com mais chuva. Então a Alpine foi muito bem, e os dois pilotos também fizeram muito bem, porque é aquela coisa, a condição estava ruim para todos, então quem chegou ao final e chegou bem, conseguiu extrair o máximo do carro numa condição muito perigosa, né, que era a pista. E o Verstappen foi aquele 5-0 que só não terminou 10 porque o time tirou o pé, né? A melhor apresentação do Verstappen até agora, né? Aquele meme do Homer Simpson, até hoje. Que corridaça do Max Verstappen. Corridaça, aquelas corridas de almanaque, aquela que a galera vai falar durante muitos anos, né? Assim como a corrida do Hamilton em 2021, que veio lá de trás, passou todo o grid e venceu a corrida, o Verstappen conseguiu também um tipo de corrida dessas memoráveis. Eu tô no time das pessoas que acham que essa foi a melhor apresentação do Verstappen na Fórmula 1, uma apresentação madura, onde ele soube ler, soube atacar e ser agressivo na hora certa, soube ser suave e ter o pé mais leve, né? Não tão pesado nos momentos certos, e foi premiado. E acho que o grande destaque do Verstappen foi a constância, porque ele fez acho que 17 vezes a volta mais rápida da prova, e também ele parece que leu muito bem o asfalto de Interlagos. Já em 2016, quando ele estava na Red Bull, ele fez uma corrida também fantástica na chuva, onde ele adotava linhas diferentes e conseguiu escalar o pelotão. Naquela ocasião, se eu não me engano, ele terminou na 3ª posição, atrás das Mercedes. E em 2024 ele repetiu, vide a largada dele, né, usando linha alternativa, ganhando 4 posições ali antes da reta oposta. Então, assim, o Verstappen foi o cara que entendeu melhor o asfalto de Interlagos e soube aproveitar muito bem isso. Então, essa daqui foi a tier list do GP São Paulo de Fórmula 1, GP Brasil, como você queira chamar. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui essa tier list, tá bom? Para você brincar aí também com seus amigos em casa, no Discord, onde você queira brincar. Quais serão os 4 rebaixados da Fórmula 1 2024 aqui no rebaixamento da Fórmula 1 no Boteco? Dan, muito obrigado, viu, pela participação. O prazer é meu, Sérgio. Sempre é uma honra estar aqui no seu canal. E eu quero saber da galera aí, para deixar nos comentários, quais são os palpites dos rebaixados da galera aí, que eu quero saber. Boa! Gente, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Que é super importante. Deixa o seu like também e considere ser um membro do canal, porque você tem direito a entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tem os selinhos aqui, ó. Quando você entra, você começa como kart, aí depois de um mês você ganha a corrida de kart, até chegar no último mês, né, quando você tem bastante tempo de membro, que você ganha o troféu de campeão mundial da Fórmula 1. E, assim que você fizer a sua assinatura, vá na aba Comunidades aqui no YouTube, que lá tem o link com o convite para o nosso grupo do WhatsApp. E em breve, a gente vai começar a ver corridas antigas da Fórmula 1 juntos, hein? Então, torne-se membro, link aqui embaixo na descrição. Abração para você, uma excelente semana e até mais. Tchau!